Meus amados irmãos, graça e paz a todos, que nesse dia do Senhor, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, que nesse dia do Senhor, que possamos prestar um culto agradável a Ele. Gostaria de abrir a palavra de Deus com os irmãos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, quando Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Meus amados, é possível alguém alcançar a salvação por méritos humanos? É possível tornar-se um cristão? Nós sabemos que não. Nós sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas há muitas pessoas que acreditam que, se forem boas, alcançarão a salvação. Certamente elas foram ensinadas que a salvação é por obras, embora que também com fé. A doutrina católica, ela prega, a doutrina católica do purgatório ensina que uma pessoa boa não vai passar pelo purgatório quando morrer, mas vai direto para o céu. O purgatório é só para quem cometeu crimes hediondos, que cometeu crimes que manchou, que prejudicou, enfim, que fez muitas coisas erradas. Mas o bom cidadão, as pessoas que fizeram boas obras, elas irão direto para o céu. A tentativa do homem se salvar por conta própria não é nova. A história da igreja, ou a história do mundo, vai mostrar que o homem sempre quis decidir o seu destino por conta própria, sempre quis decidir a sua vida. Quando os descendentes de Noé, eles construíram a Torre de Babel, que significa confusão, eles queriam ficar independentes, queriam que o nome deles tornasse o centro. E eles, infelizmente, foram castigados pelo Senhor. Houve uma confusão de línguas e nós temos hoje muitos idiomas. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele escreve Efésios capítulo 2 para mostrar que a salvação é obra de Cristo. Simplesmente, Paulo está afirmando no capítulo 2, versículo 1, que o homem ele não se salva, não tem condição de se salvar por conta própria, porque ele nasce morto em delitos e pecados. E é Deus quem salva o homem. O texto ele diz: ele vos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, perceba que Paulo enfatiza que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso significa que essa fé não vem de nós. Não nascemos com a fé para a salvação. É presente de Deus, é dom de Deus. Atos capítulo 16, versículo 14, vai deixar isso bem claro, quando Lídia, ela estava ouvindo a palavra de Deus, que Paulo estava pregando, e a Bíblia deixa bem claro que o Senhor abriu o coração dela para crer. Então, perceba que a salvação é pela graça, mediante a fé, e essa fé é dom de Deus. Não parte de obras humanas, não depende das obras humanas a salvação, para que o homem não venha se gloriar. Isso mostra que a glória, ela pertence a Deus. Deus é soberano, amados, tanto na criação, como na providência, como na salvação. A reforma protestante do século XVI
nos deixou 5 princípios, os chamados 5 solares da Reforma. E o quinto solare da Reforma é a Deus toda a glória, pois a glória ela pertence somente a Deus. Porque o crente em Jesus não tem ídolos humanos? Porque a glória pertence somente a Deus, pois nós somos chamados para glorificar a Deus. Deixe-me contar uma história. Jim Elif, ele em uma das suas palestras, em um dos congressos da Fiel que houve no Brasil, Jim Elif, ele contou que ao terminar uma explicação a um grupo de cientistas nucleares, ele estava explicando a diferença a esses cientistas a diferença entre tentar alcançar a salvação por esforço próprio para com a crença na obra de Cristo. Ele estava contando essa diferença, mostrando a diferença entre tentar se salvar para confiar em Jesus. Quando ele termina a explicação, pensando que tinha sido bem claro, chegou um cientista para ele e disse: muito obrigado, parabéns pela explicação, e proferiu a seguinte frase: acho que preciso apenas me esforçar para ser um cristão. Eu me lembro que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, quem é carne, quem é espírito, é espírito. Então, as pessoas que não foram e não são iluminadas pela verdade do Evangelho não vão entender a proposta do Evangelho, que somente Jesus salva e que nós não temos condição nenhuma de alcançar, obter a salvação por conta própria. Porém, as Escrituras nos ensinam que Deus é quem vem ao encontro do homem. A história do povo de Deus, de toda a Bíblia toda vai narrar que Deus ele sempre veio ao encontro do homem. Primeiro encontro no Éden, quando Deus formou o homem, quando Deus ele veio ao Éden procurar Adão, que tinha pecado contra Deus, e começou a consertar os erros de Adão, prometendo um Salvador. Perceba também que na cruz do Calvário, por meio do Filho de Deus, vemos o Senhor vir, por meio de Jesus, vindo ao mundo. E logo depois o Espírito Santo vindo no dia de Pentecostes para estar com a sua igreja, para estar com o seu povo. E, por último, o Senhor voltará para levar a sua igreja, julgar todas as coisas. É somente pela fé em Cristo Jesus, na obra dele, assim como os reformadores, que também reafirmou essa grande verdade, que a salvação era somente pela fé, mediante a graça de Cristo. Meus irmãos, os reformadores, eles trouxeram de volta essa doutrina, desenterraram uma doutrina que foi defendida por Paulo, que foi defendida por Abraão há mais de 4.000 anos atrás, porque Abraão ele foi justificado pela fé, ele não foi justificado por obras. Romanos capítulo 4, versículos 2 e 3, vai dizer que é pela fé que Abraão foi justificado. Deus salvou Abraão pela fé em Cristo e no próprio Deus. Então perceba, amados, que a salvação é pela graça mediante a fé. Amados, pensar que o homem pode aceitar ou se salvar por conta própria
é desprezar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele veio para fazer o que o homem não pode fazer, pagar os pecados da humanidade, pagar os pecados de todo aquele que nele crê. O jovem rico, interessante que ele, ao perceber que para ter a salvação, ele tinha que abrir mão de tudo. Ele tinha que confiar somente em Jesus. Jesus disse a ele, ele disse àquele jovem o seguinte: vende tudo que tens e me segue. E aquele jovem rico ficou triste, simplesmente porque ele amava a riqueza, amava o que ele tinha. Ele confiava no que ele tinha. Você confia em quê? Você confia em quem? A Bíblia nos chama a confiar em Cristo para a salvação. Confiar e defender que o nosso Deus, ele é soberano na salvação. Meus amados, eu gostaria de tirar uma aplicação para mim, para vocês, uma aplicação para a Igreja do Senhor nos dias atuais. Irmãos, a salvação só depende de Deus. Creio que vocês já estão esclarecidos quanto a esta verdade. Espero em Deus que cada um venha confessar com todo o seu coração que a salvação só depende de Deus. Que eu não devo viver com o intuito de alcançar a salvação, mas de agradecer ao meu Deus. Então, o que eu devo fazer ao saber essa grande verdade? Ao conhecer essa grande verdade, que a salvação provém do Senhor, Deus é quem salva, o que eu devo fazer? E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36, responde: como eu devo viver diante dessa grande verdade? Ao saber que Deus é quem salva o homem, que eu jamais poderia alcançar a salvação por conta própria, o que eu devo fazer? Como, eu devo viver? E Paulo, ao perceber, ao proclamar a salvação graciosa à Igreja de Roma, ele agora fica pasmo com a graça soberana de Cristo. E ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Ao saber que a salvação só depende de Deus, como eu devo viver? Paulo responde, proclamando as grandezas de Deus, enaltecendo a Deus, louvando a Deus, vivendo para a glória de Deus. Meus irmãos, nesse período de pandemia, nesse período onde a fé de muitos cristãos é testada, porque muitos estão afirmando coisas que a Bíblia não afirma. Muitos estão prometendo coisas, saídas, respostas, que a Bíblia não nos dá. Nesse período de pandemia, nós somos chamados a confiar em Deus. E principalmente, a nossa fé, ela é
testada, ela é provada. É nesse período que a fé verdadeira sobressai. E dois personagens da Bíblia, Daniel e Abacuque, como exemplo, foram dois personagens que, diante de momentos de crise, eles demonstraram que glorificavam a Deus, que viviam para a glória de Deus, que amavam o Senhor e procurava viver de modo digno do nome de Deus. Procuraram viver de forma santa, temente a Deus, e andaram nos caminhos do Senhor. Daniel, quando soube que tinham feito um decreto proibindo que alguém orasse durante 30 dias a qualquer outro deus, a não ser os deuses da Babilônia, e que qualquer pessoa estava proibido a orar, ele não mudou a sua rotina. Ele subiu o seu quarto alto e continuou em oração ao Senhor. Perceba, amados, que quando Abacuque, o profeta Abacuque vê a calamidade, a seca, a miséria em Judá, ele clama a Deus. E Deus mostra a ele que aquela situação estava em decorrência da desobediência da nação. O povo tinha caído em idolatria, tinha abandonado o Senhor. E a palavra de Deus vai mostrar claramente que ele clama ao Senhor. Ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja chuva, ainda que não haja fruto, todavia eu confiarei no Senhor. Meus irmãos, como, ao saber que a salvação é pela graça, mediante a fé, o que devemos fazer? O que devemos fazer? A não ser agradecer ao Senhor, a não ser louvar a Deus por meio da minha vida, porque o louvor que Deus nos chama a louvar não é música apenas. Pode alguém estar em pecado, pegar um hino, um livro de música, um hinário, e cantar, e ele não está louvando a Deus. Pode a pessoa ir para a igreja, pelo menos antes da pandemia, né? Agora não pode. Pode a pessoa fazer um culto doméstico e louvar a Deus, e procurar louvar a Deus, e não está louvando a Deus, porque louvar a Deus é muito mais do que cantar. Louvar a Deus é viver para a glória de Deus. Louvar a Deus é fazer como Paulo, sabendo que a salvação era presente de Deus, que ele estava admirado, pasmo, com a misericórdia do Senhor. Deus, ele sendo misericordioso, enviando seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, nos salvando, e ele, consciente que a salvação pertencia ao Senhor, ele agora, ele enaltece a Deus, ele louva a Deus. Ele proclama palavras que mostram que Deus é louvado, Deus está sendo louvado. Deus está sendo louvado por meio de sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus está sendo louvado por meio de suas atitudes, por meio do seu viver. Que cada um de nós venhamos nos voltarmos para Deus. Reconhecer que devemos louvar a Deus. Conhecer a verdade é o primeiro passo. Amar a verdade é o resultado.
Que Deus assim te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar nesse momento? Senhor meu Deus, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu grande nome. Reconhecemos, meu Deus, que somos pecadores, incapazes de ter alcançado a salvação. Somos incapazes de estar na tua presença sem que a tua graça, tua misericórdia nos cubra. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. Obrigado por Ele ter nos escolhido e antes da fundação dos séculos. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor nos deu vida, eu estando morto em delitos e pecados. Ó Deus, abre meus olhos, abre o nosso viver para glorificar o Senhor. Abre o nosso entendimento para vivermos para a tua glória. Nós te pedimos, ó Deus, e que a graça soberana do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Meus amados, que Deus assim te abençoe. Um bom culto doméstico para todos. Que o Senhor esteja nos preparando para a semana que virá. E peço que os irmãos procurem se preparar para cultuar e assim glorificar o nosso Deus. Que Deus assim abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje e sempre. Amém.